go, make my body go, make our bodies higher and higher. Bom dia, galera. Vamos lá. Aula para nono ano, tá? Dando continuidade da aula que a gente viu na semana passada. Quero dizer que fica aqui o exercício, olha, das páginas 7 a 10. Lembrando, não é 7 e 10, é 7 a 10. Então, o que tiver de exercício das páginas 7 a 10 é para você ir fazendo, já contando a nossa terceira avaliação. Não é para enviar logo para mim, mas vá fazendo logo, para quando eu pedir, você envia para mim. Tranquilo? Vamos lá. Europa, ainda continente europeu, estamos vendo aqui fragmentação e separatismo. Tá? Fragmentação o quê? Político, territorial e, consequentemente, diversos grupos de culturas diferenciadas se organizaram, estão ainda se organizando, tentando formar novos espaços político-territoriais que pertençam a eles mesmos. Isso, no caso, é chamado de os separatismos. Tá? Eu coloquei aqui o RSS, que significa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Tá? A antiga, ou simplesmente União Soviética. Quando isso começou e por que a União Soviética se desestruturou? Vamos ver rapidinho aqui quando a União Soviética se forma. Veja bem, eu coloco aqui 1922, aí eu coloco de Rússia à União Soviética. Então vamos dizer assim, até 1922 a União Soviética não existia, existia a Rússia, aquela velha Rússia do passado, né? E por que a União Soviética se forma em 22? Primeiro, isso vai acontecer, lembrando que hoje a Rússia, né, é o maior país com relação ao espaço físico do planeta Terra, mas a Rússia ela é um país que tem terras em dois continentes. Uma parte da Rússia de hoje, ou da União Soviética do passado, era na Ásia e outra parte da Europa, numa região chamada de Eurásia. Essa parte da Eurásia, ela é o bloco, né, continental que não é separado por nenhum mar ou oceano ou coisa assim. É um gigantesco bloco continental separado politicamente, uma parte da Ásia e outra parte da Europa Oriental. E a União Soviética formou-se exatamente sob esse contorno aí da Eurásia, tá? Quando eu coloco aqui 1922, eu quero lembrar que esse aqui é o período logo após a Primeira Guerra Mundial, tá? A Primeira Guerra Mundial começou em 1914 e foi até 1918. E no ano de 1917, quer dizer, a Primeira Guerra Mundial ainda estava acontecendo e na Europa, principalmente na Europa Ocidental, acontecia a Primeira Guerra Mundial, e na Europa Oriental, saindo para o lado da Ásia, né, vamos dizer assim, a velha Rússia vivia uma estrutura econômica falida, né, uma hierarquia política muito detentora, muito concentradora do poder econômico, e uma grande quantidade de trabalhadores viviam na mais absoluta miséria. É aí que em 1917 vai surgir a grande revolução trabalhadora, que vai dar aquela ideia, né, se sustentar nos princípios teóricos do socialismo, né, de Karl Marx, e vai dar de 1917 a 1922, nós vamos ter a passagem de Rússia para União Soviética. 1922. Você poderia perguntar, por que o bloco capitalista não reagiu? Onde estava o bloco capitalista mais estruturado naquele momento? Eu respondo, estava na Europa Ocidental, que estava em guerra. Quando a Revolução Russa começa em 1917, a guerra não havia ainda encerrado na Europa Ocidental. Então esse foi um dos pontos principais que, vamos dizer assim, facilitaram esta revolução, transformando de velha Rússia em União Soviética. Na formação do bloco soviético vai haver uma forte integração político-cultural, quer dizer,
a União Soviética vai juntar sob uma única bandeira, vamos dizer assim, um único Estado-nação, uma grande quantidade de culturas, línguas, idiomas, dialetos, enfim, todas essas questões, dessas diferenças populacionais, culturais, vão ser reunidas em um único bloco, como se fosse um grande caldeirão, né, onde dentro dele tivesse diversos segmentos culturais diferenciados, que a partir daí iriam defender, pelo menos de forma teórica, uma única bandeira, a bandeira do bloco soviético. Eu coloco aqui também que isso vai acontecer na reconstrução econômica do período, né, do chamado pós-Primeira Guerra Mundial, que acontecia na Europa Ocidental, né, que vai de 1918 até 1930, porque, vê bem, de 1918 a 1930 é o período que vai dar suporte para um país fora do bloco europeu e soviético crescer economicamente de forma, vamos dizer assim, bastante acelerada, que vai ser quem? Estados Unidos da América. Né? Então, Estados Unidos vai se fortalecer economicamente devido à crise econômica existente na Europa, devido ao final da Primeira Guerra Mundial, a tentativa dos europeus ocidentais se reconstruírem economicamente, né, no pós-Primeira Guerra Mundial. Porém, quando os Estados Unidos está no auge para aquele momento histórico do crescimento econômico, vai acontecer em 1929 uma gigantesca crise econômica capitalista, onde em 1929 vai coincidir com a falência da economia dos Estados Unidos e basicamente do mundo capitalista daquele período, que vai coincidir com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, que foi ocorrer em 1929, né? Então, a partir daí, as economias capitalistas daquele período vão sofrer perdas terríveis. E isso vai dar um suporte para quê? Para a expansão das economias socialistas, né? É a partir daí que o socialismo começa a ser apresentado como uma segunda e grande opção econômica para o mundo. O socialismo passa a dizer que o capitalismo não era o único e nem o melhor, que o mundo poderia experimentar um outro sistema econômico diferente do capitalismo. E é aí que os soviéticos vão ganhar força nessa questão aí da expansão do mundo socialista. Mas isso vai levar também, eu coloco aqui, né, à instalação de alguns governos nacionalistas dentro do próprio mundo capitalista. Se você observar, o próprio Brasil vai ser, vamos dizer assim, envolvido nessa questão com a revolução aqui que ocorre no Brasil em 1930, com o presidente, né, com Getúlio Vargas, que leva a popular Revolução de 30, onde Getúlio Vargas se torna um governo nacionalista aqui para a América do Sul, né? Getúlio Vargas passa a defender as cores do Brasil, investir em empresas típicas de capital brasileiro, criar empresas estatais, investir em empresas estatais que já existiam, mas que passaram a melhorar muito do ponto de vista da sua produção, a criação do governo da Revolução de Getúlio Vargas, chamado Estado Novo de Getúlio Vargas, né? Saindo um pouco do Brasil, na Europa Ocidental nós vamos ter dois acontecimentos bastante importantes nessa questão, quando eu coloco aqui a instalação dos governos nacionalistas. Benito Mussolini na Itália e Adolf Hitler na Alemanha. Esses caras, Mussolini na Itália com a política fascista e Adolf Hitler na Alemanha com a política do governo nazista, são, na verdade, políticas nacionalistas, são políticas para fazer duas coisas. Uma, reconstruir suas economias do pós-Primeira Guerra Mundial, e duas, tentar impedir o avanço do socialismo na Europa Ocidental, né? Tanto Mussolini quanto Hitler eram completamente contrários a essa expansão do socialismo. Nessa questão aí,
começa a haver uma disputa de poder, de área de influência entre a Alemanha, a Itália e a própria União Soviética, que ganhava força nisso aí. Por conta disso, nós vamos ter o quê? A Segunda Guerra Mundial. Bem, gente, a Segunda Guerra Mundial vai acontecer exatamente para conter essa expansão da Itália, da Alemanha, e um terceiro parceiro que vai entrar, que também vivia essa política nacionalista, expansionista, que é o Japão. O Japão na Ásia, que vivia basicamente da ocupação de terras, principalmente na parte ali do Oceano Pacífico, né, voltado tanto para a Ásia quanto para o lado da América, voltado para o lado do Pacífico, como as Filipinas, por exemplo, né? As ilhas, muitas ilhas ali passaram a ser ocupadas pelos japoneses nessa política expansionista nacionalista. Então isto leva o mundo à Segunda Guerra Mundial, tá? E exatamente dentro da Segunda Guerra Mundial, que vai durar de 39 a 45, ou seja, 6 anos de guerra, quando acaba a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética ela vai assumir uma extrema importância no mundo da Europa Oriental e da Ásia, com a expansão do socialismo em diversos países, por exemplo, a Tchecoslováquia, a Bulgária, a Iugoslávia, né, que nós vamos ver que todos esses países que se tornaram socialistas nesse período, eles entraram, melhor dizendo, no mundo pós-Segunda Guerra Mundial, a um processo de fragmentação político-territorial. Esta fragmentação político-territorial nós iremos ver na nossa próxima aula, tá bom? A próxima aula, então, será a fragmentação do bloco soviético e de seus países que se tornaram ali área de influência, principalmente a Tchecoslováquia e Iugoslávia. Tranquilo? Não esqueçam, façam logo as páginas 7 a 10 e deixa guardadinho aí para quando eu pedir você enviar para mim. Tranquilo? Abraços e até a próxima aula.